Olá, eu sou Rosiana, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências da Universidade Federal do Rio Grande. Sou orientada pela professora doutora Lavínia Schwentz. Eu gostaria de apresentar então para vocês um recorte da minha dissertação, que o título é Como está inserido o conteúdo de zoologia em livros didáticos, uma perspectiva de 2012 até os dias de hoje. Então, situar um pouquinho rapidamente o tema, que são livros didáticos, né? Ele pode ser um grande aliado do professor em sala de aula, porque é uma ferramenta encontrada em qualquer escola. Muitos professores baseiam suas aulas, encontram auxílio e conseguem desenvolver seu plano de ensino baseado nesses livros. Frequentemente, a gente vê que ele é o único instrumento nesse processo de ensino e aprendizagem. Baseado, então, nas minhas experiências pessoais como professora e muitas vezes como aluna, eu percebi que o conteúdo de zoologia ele é transmitido aos alunos na sua grande maioria através desses livros. Esses livros possuíam muita classificação e morfologia. Partindo do pressuposto, então, que o livro é material alcançável a todos e um recurso didático muito utilizado, a gente decidiu analisar alguns livros didáticos, mais precisamente a parte de zoologia até o ano de 2000, mais precisamente a parte de zoologia desde o ano de 2012 até o ano atual. 2012 porque é o ano que a disciplina de biologia ela entrou oficialmente no Programa Nacional do Livro Didático. Mas por que zoologia? Porque é uma escolha totalmente pessoal, uma disciplina que eu gosto muito, e em sala de aula percebi que os meus alunos eles possuíam pouquíssimos conhecimentos sobre o ecossistema local. Por exemplo, Rio Grande, né, nossa cidade, é uma cidade que é popularmente conhecida pela pesca, e eu percebia que poucos alunos tinham conhecimento sobre a riqueza das espécies da nossa região. Algumas reflexões que eu fiz durante meu trabalho. Esse, então, o livro didático é um instrumento que deve ser usado deliberadamente, os professores devem usar minimamente. Diversos artigos vêm sendo publicados relacionados sobre esse tema. Para alguns autores, é preciso uma reformulação completa nos livros didáticos. O que a gente observa que ocorre é que um livro feito do zero é bem raro. Ele é reformulado, então são várias reedições do mesmo. Por esse motivo, muitas vezes ele pode ter traços de orientações curriculares dos anos 60 e 70. Trago também um pouquinho da história dos livros didáticos. Esses livros didáticos que nos acompanham há muito tempo. A gente pode dizer que há registros né, da entrada dele no Brasil lá em 1929. A primeira definição oficial, né, a primeira lei sobre o livro didático que fala o que é um livro didático de fato, foi lá em 1938. Foi feito pela Comissão Nacional do Livro Didático. Aqui eu trago também uma linha do tempo, né, que registra toda a história dos livros didáticos. Então, o objetivo do nosso trabalho é, mais especificamente, analisar né, as mudanças dos livros didáticos do conteúdo de zoologia, as mudanças que podem ter ocorrido ou não, né, sob a análise de discurso, né, sobre o método de análise do discurso, utilizando algumas ferramentas Foucaultianas que eu vou falar mais tarde. Sobre o nosso referencial de estudos, então, nós usamos As Palavras e as Coisas, a Arqueologia do Saber, a Microfísica do Poder, todos de Michel Foucault, e alguns trabalhos publicados. A gente vai manter esse olhar na análise dos livros didáticos, porque a gente acredita que a ciência é uma construção social, né? Sendo assim, a gente vai utilizar algumas ferramentas Foucaultianas. Na fase arqueológica do Foucault, ele faz uma análise de saberes a partir de determinados objetos. No nosso caso, a gente vai utilizar como objetos os livros didáticos. A gente não vai procurar erros né, nos livros didáticos, porque a nossa perspectiva de estudo é pós-modernista, então a gente entende que não há apenas uma verdade, a gente acredita que a verdade é uma construção. Foucault ele também acredita que o tempo muda a verdade. A gente também se aproxima desse pensamento. Então, a nossa metodologia são livros que a gente buscou em escolas e na biblioteca do CMSIM, a seleção de diferentes datas e autores, e por enquanto nós temos 12 livros. Então, algumas considerações finais. A gente viu poucos trabalhos na literatura de análise de conteúdo, porém, conforme for andando a nossa pesquisa, a gente espera contribuir para o ensino de zoologia.
Então é isso, obrigada.